você está se sentindo muito lá no fundo, pode chegar para frente, fique à vontade. Aqui é a casa do nosso Deus. E a gente deve ficar muito à vontade. É mesmo, vamos chegar. Amém. Bem-vindos. E que essa noite seja uma noite de bênção na sua, na nossa vida. Amém? E abra os olhos do seu coração para receber do Senhor. Porque nós queremos ver a Deus, nós queremos ver o que Ele tem para nós. E é maravilhoso saber que nós podemos servir um Deus que está vivo e que olha por nós. Amém? Tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 santo. Santo, 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 quero te ver, Senhor. Santo, 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 quero te ver, Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Só vocês, abra os olhos, bem devagar. Abra os olhos do meu coração. Quero ouvir vocês. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Tá bonito. Quero te ver, Senhor. Novamente, vocês. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo,
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, quero te ver, Senhor. Santo, 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 quero te ver, Senhor. amém. Glória a Deus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu.
Ei, boa noite a todos, a paz do Senhor. Queria dar boas-vindas a todos vocês. Esse é o Ministério Brasileiro da Primeira Igreja Batista de Orlando. E eu sou o Gil, sou um dos pastores aqui da igreja, do Departamento Global de Missões. E é um prazer, uma honra para mim poder estar aqui. O nosso querido pastor Nassif, ele está no Brasil e ele está retornando essa semana. E ele deixou um grande abraço para todos vocês. Eu queria saber se tem alguém aqui que está nos visitando hoje pela primeira vez. Queria levantar, queria te ver. Sejam bem-vindos. Vamos recebê-los com carinho? Com carinho e palmas também. Amém. São bem-vindos. Não sei se vocês receberam um boletim, mas lá dentro tem um cartãozinho guest card. Se vocês puderem preencher para a gente com suas informações, seria muito importante para a gente ter os seus dados aqui com a gente, tá certo? Eu queria só ler um versículo, nós vamos continuar adorando a Deus. Está lá em Ezequiel 36 e diz assim: essa é uma promessa do Senhor: eu vos darei um novo coração, um novo espírito colocarei dentro de vós. Eu removerei o coração de pedra e colocarei em vós o coração de carne, e te darei este coração de carne. Eu colocarei também o meu espírito dentro de vocês, para fazer-vos andar em meus caminhos e serem cuidadosos para obedecerem os meus mandamentos. Vocês habitarão em paz e segurança na terra dos seus pais, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém? Queria que vocês, logo antes da gente cantar, queria que vocês cumprimentassem um ao outro também. Esqueci de fazer isso. Cumprimenta o irmão do seu lado. No Brasil é muito comum a gente falar: a paz do Senhor, seja bem-vindo, meu irmão. Fala o seu nome. Vamos receber um ao outro com carinho. Esse é o corpo de Cristo, amém? E vamos continuar adorando. Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és
Ó Senhor, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem se feito presente no nosso meio. O Senhor tem se derramado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem realmente feito grandes coisas no meio do seu povo. Obrigada porque o Senhor está aqui, meu Deus. Amém. Amém. E é por isso que nós louvamos, porque Ele está aqui e porque Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa honra. Amém. E por isso Ele é grande. Quão grande é o Senhor. Amém. Assim todos verão quão grande é o nosso Deus. Nós sabemos que Ele é grande. Às vezes parece que fica tão longe essa expressão quando a gente fala: nossa, o Senhor é grande, mas Ele é grande. Ele é grande nas nossas vidas. Mesmo quando nós pensamos que Ele não está presente, Ele está presente. Ele está do nosso lado. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. O esplendor do Rei, vestido em seu poder, celebre terra e céu, celebre terra e céu. Envolve-se em luz, que as trevas fogem ao som da sua voz, ao som da sua voz. Quão grande é o Senhor, dai louvor, quão grande é o Senhor, assim verão quão grande é o Senhor. Eterno é o nosso Deus, detém em suas mãos o início e meio e fim, o início e meio e fim. Triuno Deus é Pai, Filho, Espírito, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o Senhor, dai louvor, quão grande é o Senhor, assim verão quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor, dai louvor, quão grande é o Senhor, assim verão quão grande é o Senhor. Só vocês agora, só a igreja, quão grande. Novamente, só vocês. Quão grande é o Senhor, dai louvor, quão grande é o Senhor, assim verão quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor, dai louvor, quão grande
os instrumentos agora, só as vozes. Quão grande é o Senhor, dai louvor, quão grande é o Senhor, assim verão quão grande é o Senhor. Lindo, de novo. Quão grande é o Senhor, dai louvor, quão grande é o Senhor, assim verão quão grande É o Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Aleluia. Quão grande é o nosso Deus. A nossa vida ela é formada de vários acontecimentos. Alguns desses acontecimentos na nossa vida, eles ficam gravados como retratos no nosso coração, como fotografias. E eu queria que você pensasse, bem rapidamente, quais são as histórias que são mais significantes. Se você olhar para trás na sua vida, você vai poder identificar alguns desses acontecimentos grandes na sua vida, significativos. E vários momentos que você passou, esses momentos te definiram um pouco mais sobre você. E esse vídeo que nós vamos mostrar, eu vou explicar ele primeiro porque ele é todo em inglês, infelizmente nós não conseguimos produzir ele em português nem colocar legenda. Mas eu vou explicar um pouco antes de mostrar o vídeo para vocês. A nossa igreja, First Baptist Church of Orlando, nós estamos nos preparando, caminhando em direção a uma grande jornada. E essa jornada não pode ser somente o pastor David caminhando. Não pode ser somente os pastores, somente os líderes de célula, somente a equipe de louvor. Essa jornada, para que ela aconteça e tenha sucesso, tenha êxito, é necessário que todos estejam totalmente envolvidos. Nesse vídeo você vai ver um adolescente, Nathan, de 12 anos. Ele é do Ministério de Crianças da nossa igreja. Ele viveu somente 12 anos, não é uma vida longa, mas ele consegue identificar, ele vai falar no vídeo que algo especial acontece aqui na nossa igreja. Ele vai falar que também algo grande está para acontecer. E ele também vai fazer a pergunta, o que é First Baptist para você? O que essa igreja representa na sua vida? Depois, a segunda pessoa que você vai ver no vídeo é o Stewart, é um senhor. Ele é membro da nossa igreja desde 1959. E ele vai começar a falar que nós estamos caminhando para um momento definitivo na nossa vida, na vida da igreja. E ele diz que é necessário que todos nós estejamos unidos, porque quando nós realizamos algo junto, o impacto é muito maior, é muito mais significativo. E ele diz também que Deus tem uma visão, Ele tem um propósito para cada um de você aqui na First Baptist. E ele diz que nós estamos começando essa jornada e novamente ele fala que devemos estar totalmente envolvidos. Essa jornada, ela é simples, tem a finalidade para podermos alcançar mais pessoas no mundo. Essa jornada tem a intenção também de renovar as nossas dependências e instalações aqui da igreja, porque é aqui que é a nossa base. Eu conheci o pastor David lá no Brasil em 2006, quando a primeira vez que a igreja batista levou uma equipe para trabalhar lá. E eu fui impactado, aquele foi um momento significante na minha vida. E eu, assim, lógico que eles chegaram lá e eu não entendia como realmente o trabalho, eu não entendia o trabalho que eles faziam aqui. Mas hoje, estando aqui, eu vejo que é necessário ter essa base para que esses trabalhos, não somente aqui em Orlando, mas também em outras nações, continuem acontecendo. E nós precisamos que todos estejam envolvidos, totalmente envolvidos. E a terceira e última pessoa que você vai ver falando, o pastor David, na verdade, vai apresentar ela no vídeo. O nome dela é Luiz, ela é membro da nossa igreja há mais de 50 anos. E ela também vai falar que já viu vários momentos definitivos na nossa igreja, e que ela diz o seguinte, que o melhor ainda está por vir. E ela diz também que o maior desejo do coração dela é para que ela esteja totalmente derramada diante do Senhor e totalmente disposta, envolvida com a obra que essa igreja realiza. Nós temos que ser, ela termina dizendo, nós temos que ser sal e nós temos que ser luz, porque fomos chamados para fazer a diferença nessa terra. E eu queria então que vocês assistissem
Se tiver alguma dúvida após o vídeo, quiserem conversar, a gente vai estar disponível aqui, tá certo? Dá uma olhada na tela. All of our lives are made up of moments. Some stand out in our memories like photographs. They hang on the walls of our minds as significant pieces of who we are. First steps, first kiss, your first car, graduation, buying a home, finding love, marriage, children, retirement. These moments make up the narrative of our lives. They're the details of the stories we tell. When we look back on our lives, which stories will have meant the most? Which moments will define who we are? Hi, I'm Nathan Diaz, and I am 12 years old. I have been a member of First Baptist Orlando for as long as I can remember. I know I'm not very old, but I'm old enough to know that there is something special that happens here. And it is something I am really proud to be a part of. I keep hearing that we're on the edge of a big moment in our church. And I know I can speak on behalf of the youth when I say, we're ready, we're excited, and we hope you're ready to get all in, because we are. I'm Phil, and this is my lovely wife, Levita, and we're raising our children in this church. We're active in our small group. First Orlando is more than a church for us. It's actually a hub for our family. It's a place where we feel loved, supported, and where we feel challenged to grow. Over the years, we've seen a lot of change and growth, and through being a part of all that growth, we realized that we want to be more actively involved in giving to others as much as we've been given to. So that's been an exciting step for our family. We're all in to First Orlando. Hi, I'm Stuart. I've been a member of this church since 1959, and I'm excited about where we're heading. And it's about time, too. I'm realizing that the same way watching my children graduate, having grandchildren, and retiring have become defining moments in my life, this moment is a defining moment for our church as well. Each one of us has an opportunity to claim this moment as our very own, but none of us can do it on our own. We must come together to make this moment happen. And when we do come together, it's going to be one of those moments in life that defines who we are. This is a time I'll be honored to have been a part of it. God has a vision for First Baptist Orlando. The time is right for us to ask ourselves, or better yet, ask God, what we should look like a few years from now. We have a responsibility to take care of the gifts with which we've been given and been blessed. And that means we're going on a journey together. A journey we're calling All In. All In is an initiative to grow our ministry, renovate our facilities, and expand our initiatives to reach the world, improving all three areas of our church simultaneously. All In is the way we all achieve God's vision for First Baptist Orlando. I want you to meet Lois Winger. Lois has been a First Baptist Orlando member for more than 50 years. She knows what we've done with the moments God has given to this church. I have seen a lot of defining moments in this church, but I am convinced in my heart that the very best is yet to come. And I don't know how many years or days or even moments the Lord has left for me on this earth. But as long as God gives me breath and life, the greatest desire of my heart is that I am totally poured out for my Lord and for First Baptist Church Orlando. I'm all in. We're living in a broken world. There are needs all around us. And Jesus told us we are to be the salt and light of the earth. We're called to let that light shine before others. We are stepping into a defining moment for our church. A moment where we can answer God's call and meet the needs of His people. So get ready to claim this moment as a defining moment on your Christian journey. Get ready to go all in with First Baptist Orlando. Boa noite a todos. Eu espero que você esteja nessa noite com o mesmo sentimento e a mesma alegria que vem ao meu coração
de fazer parte dessa igreja nesse período, nesse tempo que nós estamos. Quantos de vocês pegaram esse livro? Quem não pegou, por favor? Obrigado, Josh. Esse livro, eu que tuço o tempo inteiro, vai ser difícil falar com isso aqui, mas... Esse livro, ele é o resumo desse projeto e essa jornada que a First Baptist Orlando está começando a partir de hoje. Esse livro, ele é um guia para esses próximos domingos que nós vamos estar aqui falando a respeito de um assunto que é generosidade. Ou seja, jornada de generosidade que a nossa igreja está iniciando hoje. Muito bem, existem algumas coisas que eu preciso falar para vocês a respeito desse assunto. Primeira coisa, você precisa trazer esse livro todos os domingos. Você precisa trazer esse livro pelo fato de que, obviamente, é a palavra de Deus que nos une e nós sabemos todas as coisas pela palavra, mas ele vai ser o guia onde nós vamos ser instruídos a visão da igreja para o período que nós vamos estar passando aqui na igreja agora. Portanto, eu quero chamar vocês a não sucumbir à vontade de olhar os próximos capítulos do que está aqui. Porque tudo que está escrito aqui foi muito bem planejado, foram gastos horas, foi um período específico que se dedicou, que os pastores se dedicaram para que a visão fosse colocada de maneira efetiva nesse livro. Mas se você olhar para frente do que está sendo explicado, muito possivelmente você vai sair do contexto do que eles querem dizer para cada um de nós. Então, por exemplo, se você for para frente e for olhar, por exemplo, a respeito dos números, a parte financeira, muito possivelmente não vai fazer sentido para você. Porque é necessário que seja explicado o contexto em que foi estabelecido alguns critérios aqui para essa jornada que nós vamos caminhar. Amém? Vocês estão aqui comigo? Então, primeira coisa, não esqueça de trazer esse livro. Segunda coisa, escreva o seu nome nesse livro. Porque nesse livro aqui, obviamente que nós temos a palavra, e nesse livro você tem todos os versículos que embasam esse projeto, mas com esse livro você vai poder se guiar nessa jornada. Mais um assunto eu gostaria de trazer a respeito desse livreto aqui. Se você tiver a oportunidade de vir aqui no culto de manhã, não deixe de vir à noite. Mas se você puder também estar aqui de manhã, é impossível passar com todas as palavras, tanto o pastor Nassif como eu hoje aqui, tudo que o pastor David quer nos transmitir nessa jornada de generosidade. Então foi pedido que nós incentivássemos vocês. Se vocês, por causa da língua, têm uma limitação de não poder estar de manhã, nós temos tradução, sem problema nenhum. Portanto, façam desse projeto, essa jornada de generosidade, algo que realmente vocês tomem como algo precioso. O pastor David deu um exemplo ontem à noite a respeito de um membro aqui da igreja que perdeu o filho de 54 anos. E ele ligou para esse pai para conversar a respeito da situação dele ter perdido esse filho, para orar a respeito, para dar uma palavra de conforto para ele. E obviamente que ele orou, conversou e no final esse membro disse para o pastor David, desculpe por não poder participar desse momento. O pastor David inclusive disse, como é que eu posso, no momento de dor dessa pessoa, ainda ter o sentimento interno dele falar, eu não vou participar desse momento. Então esse exemplo que foi dado é um exemplo de compromisso, um exemplo de grau de necessidade de nós todos estarmos aqui, juntos, nesses próximos domingos, para que nós estejamos na mesma visão. Amém? Muito bem. Vamos então, para que você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, vamos orar e trazer os dízimos e as ofertas aqui ao Senhor. O grupo de louvor está ainda aí, né? Pai, obrigado pela oportunidade e o privilégio de participar desse momento de trazer os dízimos e as ofertas na tua casa. Pai, que nós possamos ser movidos por graça e pelo teu Espírito no dar, Senhor, e que seja encontrado em nós
generosidade. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada nesses dízimos e nessas ofertas, Pai. Que teu nome seja glorificado e que o teu reino possa avançar, no nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Do início. Comigo. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há do que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Não importam as circunstâncias. Vamos colocar de pé. Adore o Senhor. Adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei
louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Novamente vocês. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Canta agora forte com seu coração. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. As crianças estão animadas. Hã? Muito bem. Muito bem. Eu quero agradecer de todo o meu coração o privilégio de poder estar trazendo a palavra de Deus no dia de hoje. Todos os dias são importantes, mas especialmente hoje. O convite do pastor Nassif, do Josh e a confiança de dar o microfone para que eu possa vir trazer a palavra para vocês hoje. É um privilégio e uma honra. Isso é a palavra de Deus diz. Eu quero trazer para vocês o contexto do dia de hoje que nós estamos vivendo, para que você traga a sua mente e imagine o que nós todos juntos podemos fazer se todos com o mesmo propósito de coração nos unirmos para o avanço do reino de Deus. Imagine se nós todos dessa igreja, todos os membros, com um só propósito, um só chamado, um só pensar, nos unirmos para, nessa jornada de generosidade, darmos um passo à frente em prol de avançar o reino de Deus e alcançar as pessoas para Cristo. Imagine se todos, sem exceção, derem um pouco a mais. O que nós podemos fazer em conjunto? Agora, esse não é um trabalho em conjunto apenas, mas é um trabalho individual. Esse é um trabalho que diz respeito a você e a mim. Isso é algo que a igreja faz como um todo, mas porque começa em você. Fica tranquila, viu? Eu tenho um filho pequeno, eu sei como é que é. Mas imagine então se você, como indivíduo, tomar esse posicionamento e nós todos como um corpo só, nos unirmos em prol desse projeto, dessa jornada que nós estamos iniciando nessa noite. O apóstolo Paulo nos diz, a carta aos Efésios, de que nós não devemos ser mais levados por qualquer vento de doutrina, mas, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Portanto, realizar uma função
está diretamente ligado a você se dispor a fazer algo. Ou seja, você não realiza nada se você não se dispuser a fazer algo. E se dispor está diretamente ligado também ao fato de você ser generoso. Disponibilidade é igual a generosidade. Você não consegue ser generoso se não se dispuser nas mãos do Senhor. Então imagine você e eu, individualmente, se nós nos colocarmos à disposição, com o nosso tempo e com os nossos recursos, para o crescimento do corpo de Cristo, o que nós não podemos vir a fazer através dessa igreja. Essa igreja, ela foi fundada, para o meu espanto, em 1871. Eu não sei quantos de vocês sabiam disso. 1871. E se você pegar na história, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, diversas guerras, diversas crises econômicas, crise de 29, Grande Depressão, diversos fatos históricos, e essa igreja passou por tudo isso. E eu digo isso porque todas as vezes que o corpo de Cristo, eu não estive nessa história, a grande maioria de nós não participou dessa história, mas pense você comigo, todos que passaram nessa história deixaram um legado. Por esse motivo, você e eu estamos aqui sentados hoje, ouvindo essa palavra, nesse auditório, nesse prédio, porque alguém se predispôs a um dia, através de uma visão, dar um passo a mais e estabelecer o reino de Deus nesse lugar. A questão é, quando você tem uma história tão grande como essa, você passa por desafios e bênçãos. E o povo dessa igreja nunca deu um passo atrás. Muito pelo contrário, em todos os desafios que essa igreja enfrentou, se levantou. Se levantou para estabelecer o reino. E a pergunta então que vem para nós hoje, como First Baptist Orlando, que nós somos, todos que estamos aqui, é: nós somos dos que retrocedem ou nós somos dos que avançam? Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que avançam. E nesse momento, nesse dia, o chamado a todos nós é avançar. A jornada que nós temos de generosidade diz respeito diretamente a avançar o reino de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 19. O próprio Senhor Jesus comanda o apóstolo João a escrever as palavras que ele tem ao anjo da igreja em Tiatira, que diz assim: conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Portanto, as nossas obras de hoje e de amanhã serão maiores do que as nossas primeiras obras. É importante que o que nós fazemos agora e o que nós vamos fazer para o futuro venha a superar o que nós já fizemos no passado. E esse é o nosso chamado. Esse é o legado que nós devemos deixar para as próximas gerações, nesse lugar, nessa igreja. E você que está aqui nesse momento é chamado da mesma forma. Não é à toa que você está aqui. Eu fico pensando, eu que morava no Brasil, tantos anos, ser chamado hoje para participar de uma igreja como essa, com uma história dessa, e poder dar o meu melhor em prol disso. Amém? Muito bem. Para que nós possamos falar a respeito desse assunto, de generosidade, de serviço, de se dispor, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 8. Segunda Coríntios capítulo 8, diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio das mais severas tribulações, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos,
mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também complete esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também no amor, no privilégio de contribuir. Não lhes dou como ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornem ricos. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, fala conosco, inspira os nossos corações. Senhor, que o Senhor seja engrandecido com essa palavra, que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, Senhor, e que Espírito Santo de Deus, sejas bem-vindo no nosso meio e fale e ministre aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Desculpa. Apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, contextualizando a igreja, traz como um exemplo a igreja da Macedônia. A igreja da Macedônia, para que a gente contextualize aqui, para quem ele está falando e de quem ele está falando. Ele está falando de uma igreja que fica numa área do norte da Grécia, que passou por severas aflições. É uma localidade que no princípio era próspera, mas por tantas perseguições, por trocas de poder, por guerra entre o reino do norte da Grécia e a parte do sul, se enfraqueceu cada vez mais. E por tamanha perseguição, começa a ter a sua capacidade econômica diminuída, ao ponto de ser colocada como o fundo do poço da pobreza. Muito bem, se você verificar, a região da Macedônia é a região onde fica Filipos, Tessalônica, Bereia. Capítulo 16 e 17 de Atos, você pode encontrar o estabelecimento dessas igrejas pelo apóstolo Paulo. Ou seja, perdão, esses irmãos das igrejas na Macedônia tiveram a oportunidade de conhecer a graça do Senhor Jesus através do apóstolo Paulo. E logo em seguida você pode perceber que eles, com tudo isso, sempre foram os primeiros a contribuir. Eles, se você for verificar no livro de Filipenses, capítulo 4, você vai poder perceber que, ainda que outras igrejas não ajudaram materialmente o apóstolo Paulo, eles ajudaram e se prontificaram a contribuir. Mas se você olhar a maneira que Paulo fala a respeito dos macedônios, você vai perceber no grego que ele diz a respeito de um grande teste, uma grande aflição que se colocava sobre aquele povo, aquelas igrejas estabelecidas naquele lugar. Se você olhar no grego, você vai perceber que há uma pressão, mas uma pressão que leva a provar alguma coisa. Ou seja, o teste que os macedônios passavam era para que eles fossem colocados à prova. Eu falo isso porque, da maneira que Paulo vai colocar ele como exemplo, muitas vezes nós achamos que também não temos nada do que dar. Nós também achamos que não temos nada com que contribuir, seja com o seu tempo, seja com a sua vida, ou seja com os seus recursos. Da mesma forma, os macedônios passavam por um período de extrema perseguição. Essa perseguição fez com que eles se transformassem num povo muito pobre. Ok? Esse é o contexto de quem Paulo vai começar a falar agora para os coríntios. Estão aqui comigo ainda? Muito bem. Dito quem são os macedônios, Paulo começa explicando da seguinte forma: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. O primeiro ponto aqui a se falar é:
Paulo faz uma ligação direta e exalta os macedônios dizendo o seguinte: usar de generosidade é demonstrar o amor de Deus para com os outros. Ou seja, ele está escrevendo isso aos coríntios, falando dos macedônios. E ele explica: olha, a graça de Deus é manifesta no nosso meio através dos irmãos da Macedônia. Não esqueça você também que os macedônios eram pobres, mas os coríntios eram abastados. Seria muito simples Paulo falar: vocês abastados, a generosidade, a manifestação da graça de Deus é mostrada através dos seus recursos. Mas não, ele diz: mesmo eles não tendo nada, a sua generosidade sobrepuja, e a graça de Deus é mostrada a todos, porque eles se dispuseram. Mas é importante ainda dizer o seguinte, aqui no versículo 5, Paulo ainda fala a respeito dos macedônios, dizendo o seguinte: olha, mas eles não simplesmente fizeram isso, mas eles suplicaram para que pudessem participar. Ou seja, há uma atitude direta de uma atitude direta de desejo de fazer algo. E Paulo coloca que, primeiramente, eles se deram ao Senhor. E porque eles primeiramente se deram ao Senhor, puderam ser usados. Eu e você, nada podemos fazer, assim como o Senhor Jesus nos disse, se nós não nos dispusermos com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, nas mãos do Senhor. Assim como em inglês, esse livreto diz all in, ou seja, de todo o nosso ser, com tudo que nós temos. Se nós não nos dispusermos desta forma, a graça do Senhor não pode ser manifestada. É dessa forma que Paulo vem e fala aos coríntios a respeito dos macedônios. Paulo logo em seguida muda o foco da conversa e fala para os coríntios. Veja comigo aqui no versículo 7. Estão aqui? No versículo 7, Paulo vira a conversa. Ele não está mais falando dos macedônios. Ele está escrevendo para os coríntios. E agora ele vai dirigir a palavra a eles. E fala assim: todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também no privilégio de contribuir. Paulo, de maneira obviamente sábia e inspirada pelo Espírito Santo de Deus, eleva as qualidades todas dos coríntios e fala: olha, vocês são bons em tudo, não deixe de ser no ato de contribuir. Ou seja, contribuir sem servir é a mesma coisa que servir sem contribuir. Ele está dizendo para os coríntios o seguinte: olha, vocês são bons em tudo não existe, em tudo que vocês se dispõem a fazer, sejam também sobremaneiramente generosos no contribuir. No versículo 8, logo em seguida, ele diz o seguinte: não estou lhes dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do coração de vocês. Perceba a inteligência da forma que Paulo coloca a situação. Ele apresenta os macedônios, diz que a graça de Deus não pode ser manifestada se não for por meio das pessoas. Ou seja, tudo que de bom acontece é por simplesmente graça de Deus. Que você precisa se entregar de tudo que você tem, para que você possa aí sim ser usado pelo Senhor. Ele vem aí e coloca para os coríntios: olha, vocês são bons em tudo que vocês fazem, mas também devem contribuir. E aí ele vem de maneira gentil e fala: isso não é uma ordem. Eu não falo isso como mandando a vocês, mas quero perceber a sinceridade do coração de vocês. E compara com os macedônios. Seria mais ou menos como chegar aqui e colocar um irmão extremamente necessitado, que
que você sabe que serve, que você sabe que dá do melhor dele, que sabe que você contribui, e ao mesmo tempo olha aqui para o Coríntio e fala assim: você, da mesma forma que esse irmão aqui está contribuindo, eu quero sentir a sinceridade do teu coração e saber se você vai contribuir da mesma forma. Ou seja, se eu tivesse recebendo essa carta de Paulo, não tem como você não contribuir. A forma que ele escreve, a forma que ele coloca, te compele a, por amor e por graça, participar do privilégio de contribuir na obra do Senhor. Muito bem. Paulo então vem e conclui o seu pensamento. Ele apresenta os macedônios, fala dos coríntios, explica a situação, chama-os para o serviço e conclui o pensamento dele dizendo o seguinte: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornem ricos. Paulo não só usa o exemplo dos macedônios, como agora também traz o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que rico se fez pobre, para que nós fôssemos ricos através da pobreza dele. Romanos, capítulo 5, 8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós, quando nós ainda pecadores, recebemos a graça da morte da cruz do Senhor Jesus para o nosso resgate. Ou seja, ele está escrevendo para os coríntios: olha, se você ainda não vai se compelir pelo fato de eu estar comparando o tipo de serviço aos macedônios, então que você contribua e você queira servir e você queira se doar, porque Jesus se doou primeiro a você. É isso que ele coloca. Esses são os dois parâmetros que ele coloca. Esses são os dois parâmetros que ele coloca para os coríntios: os macedônios e o Senhor Jesus. Muito bem. Eu pergunto para você agora, dentro desse contexto todo, nós podemos destacar duas lições a respeito desse assunto, a respeito desses macedônios e dos coríntios, com essa oferta levantada. Eu vou olhando o horário aqui. Dessa oferta que eles estavam levantando. Primeira coisa, assim como está lá no primeiro versículo, generosidade é a manifestação da graça de Deus. Generosidade é permitir que Deus nos use em todas as áreas da nossa vida. E eu me pergunto várias vezes o seguinte: quantas vezes eu impedi a manifestação da graça de Deus ao meu redor? Generosidade é você se dispor diante do Senhor, assim como os macedônios fizeram, e deixar que Ele use a sua vida de maneira total, para que Ele se manifeste às pessoas ao teu redor. E aí eu pergunto: que passo você tem dado a permitir que cada vez mais o Senhor use você? Eu tenho certeza que em diversos aspectos da sua vida, no seu trabalho, aqui na igreja, com a sua família, com o seu cônjuge, você pode dar um passo a mais de demonstrar a generosidade do Senhor. Não seja você e eu o fator que impede Deus se manifestar ao nosso redor. Segunda coisa, generosidade não é só uma característica. Generosidade é uma atitude racional. Generosidade é uma ação consciente. Ou seja, eu costumo conversar com uma pessoa do meu trabalho várias vezes a respeito do assunto de que amor é uma atitude. Amor e generosidade é o ato de fazer algo por alguém. Eu estou dizendo isso para você pelo seguinte: porque ainda que você tenha o seu cônjuge do seu lado, ainda que você esteja com a sua mulher ou o seu marido, diz para mim se sempre quando você faz uma coisa para ele, você teve um sentimento de borboleta dentro de você que pudesse estar falando com ele. Sempre você está daquela maneira: ai, não, você faz porque você sabe que deve fazer. Você faz porque você sabe que se você não fizer, você não está demonstrando a graça e o favor de Deus para com aquela pessoa. E a mesma coisa acontece no nosso dia a dia. Generosidade é um ato racional.
Generosidade é algo que obviamente brota no seu coração, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque você se dispõe na mão do Senhor, e aí você de maneira consciente, racional, coloca em prática. Portanto, não espere sentir muito para ser generoso. Haja. Dê um passo à frente. O chamado desse momento, o chamado que a igreja tem nessa data, o chamado que esse dia é colocado, é que você e eu hajamos com generosidade. E generosidade é um passo a mais que cada um de nós vai dar. Estão aqui comigo? Portanto, eu vou repetir a frase que eu já disse. Contribuir sem participar é a mesma coisa que participar sem contribuir. Porque você não é só os seus recursos financeiros, ou você não é só o que você é com o tempo que você tem para servir. Você é um todo. Você tem o seu tempo de servir e você tem os seus recursos para contribuir. Você não consegue, ou não deve, ou não pode ser pela metade. Por muitas vezes, eu tive a oportunidade de contribuir financeiramente, mas era, não está me vindo a palavra agora aqui, mas não fácil, é conveniente. É conveniente às vezes você simplesmente não querer se envolver e simplesmente dar. É conveniente você vir aqui no domingo, estar aqui no meio de cada um aqui, e depois você sai por ali e não se envolver. Mas nesse momento, nesse dia, assim como os macedônios, que não tinham nada, sobrepujaram em amor, em generosidade, e com uma atitude pediram para participar. Com esse mesmo espírito, com essa mesma vontade, nós somos chamados. Somos chamados a nos entregar 100%. Somos chamados a totalmente estarmos envolvidos nessa obra. Somos chamados a participar com tudo que nós temos. Portanto, hoje, eu ainda vou ter uma parte para explicar para vocês aqui quais são os nossos próximos passos. Mas eu não quero que você esqueça dessas duas coisas, para que você possa ter no seu coração e meditar. Porque o Senhor vai falar com cada um de nós, para que você saiba qual é o passo que você deve dar. Portanto, primeira coisa, repetindo, generosidade é a manifestação da graça do Senhor, e você não pode impedir isso. E 2, generosidade é uma ação consciente. É um passo que você dá em direção a realizar a obra do Senhor. Amém? Muito bem. Você está com o meu... Mas não coloca ainda, tá? Só coloca a estrada. Obrigado. Não dá para ler ali o seu tempo, né? Amém? Cada um de nós aqui tem um passo a dar. Cada um aqui tem um caminhar. Cada um aqui tem um estado que se encontra hoje. Talvez você nunca deu nada do seu tempo. Talvez você já dá algo do seu tempo. Talvez você, eu te aviso, Rodrigo. Talvez você já dá muito do seu tempo. E talvez você queira dar muito mais do seu tempo ainda. Mas cada um, eu peço que, em nome de Jesus, debaixo dessa palavra de que nós estamos hoje nesse período, nessa igreja, nessa jornada de generosidade, coloque o seu coração diante do Senhor. E em cada uma dessas etapas que eu vou estar falando aqui, você tente se encaixar numa delas. Você se encaixe e você se predisponha a dar o próximo passo. Eu não sei onde você vai estar. No final dessas ministrações, você vai poder se comprometer com você mesmo. Ninguém vai ficar te cobrando. Com o tempo que você vai se dispor para a igreja. O tempo que você vai se dispor para o reino de Deus. Não pela igreja em si, como eu disse no início, mas porque é algo individual. Tem tudo a ver com você. Porque sem você,
O todo não funciona. Então, coloca o primeiro para mim, por favor. Nós vamos dividir em duas etapas. Primeiro, você se dispõe com todo o seu tempo. Lembra do que nós falamos, que os macedônios se dispuseram primeiramente com tudo ao Senhor. Depois nós vamos falar dos nossos recursos disponíveis. Então, falando primeiro do seu tempo, que infelizmente não pegou direito ali, não sei se vocês estão vendo. Está vendo ali embaixo? Seu tempo. Ou seja, o seu tempo é o que você faz. Seu tempo é você mesmo. Seu tempo é você poder se dispor para o Senhor aqui na igreja. Então nós vamos ter a primeira etapa, que significa primeira vez. Vamos dizer que você nunca se predispôs a fazer nada aqui na igreja. Nada. Você nunca deu um minuto aqui na igreja para servir o reino de Deus. Você está nessa etapa. Você vai dar o seu primeiro passo a primeira vez. Se você já fez isso uma vez, pelo menos uma vez. Se você nunca fez nada, você se encontra nessa situação. Se você já fez isso uma vez, você vai para a próxima vez, para o próximo passo. Ou seja, você vai se tornar intencional em querer dar o seu tempo para o Senhor. O que significa ser intencional? Significa o seguinte: você vai se planejar a dar esse tempo. Então a primeira vez é, nunca fiz, farei agora. Intencional é, eu vou planejar. Não, eu quero fazer algo. Eu vou fazer alguma coisa. Eu creio que Deus está me chamando para fazer alguma coisa. E gente, não esqueçam que essa não é uma pregação aqui hoje, perdão, do Ministério Brasileiro. Essa é uma pregação da First Baptist Orlando, da igreja como um todo. Todos nós precisamos nos engajar. Todos nós vamos dar um passo, como eu disse, cada um na sua etapa. Se você já é intencional, se você já tem esse plano de servir, você vai para o próximo passo, que é ser generoso. Ou seja, se você já ajudou uma vez, se você já faz planos de ajudar, você vai extrapolar. E você vai ser generoso com o seu tempo. Você vai dar um passo a mais. Você vai poder ir um pouquinho além. Você vai além do planejado. Ouviram o que eu falei? Além do planejado. Se você já vai além do planejado, você vai ser mais generoso ainda. Então, nossas etapas aqui, para que você tenha muito claro na sua cabeça, com o seu tempo, como você vai se dispor. Primeira vez, intencional, generoso, mais generoso. Aonde você se encontra aqui hoje? Quanto você tem dado de tempo para o Senhor? Em algum lugar dessa jornada você está. Todos nós estamos em algum lugar. Eu vou repetir. Todos nós estamos em algum lugar aqui. Basta que você encontre o lugar que você está e decida dar mais um passo. Generosamente, de maneira intencional e racional, para que Deus seja manifestado aqui nessa igreja, para que o reino cresça e para que nós consigamos trazer mais pessoas para Cristo. Amém? Só que além do seu tempo, você tem os seus recursos. Você tem o seu tempo e você tem os recursos. Assim como Paulo disse aos Coríntios, vocês são excelentes em tudo que vocês fazem, mas não deixem o privilégio de contribuir. Da mesma forma, cada um aqui vai achar a sua etapa. Mas é um pouco diferente aqui. Porque talvez você que esteja aqui conosco, nunca, por diversas razões, participou em ofertar. Ninguém está falando de quantia. Cada um contribui segundo o que propôs no seu coração. Mas talvez você nunca contribuiu na casa do Senhor. Você está aqui. E o chamado hoje é que você dê o primeiro passo em direção a isso. Não só com o seu tempo, mas também no ato de ofertar. Se você então não deu, você vai dar a primeira vez. Você vai se predispor a dar. Você vai colocar na sua cabeça que, olha, eu vou começar a dar. Eu nunca dei, vou experimentar do privilégio de contribuir na casa do Senhor. Mas talvez você já tenha feito isso. E aí nós vamos para o próximo passo,
que é ser intencional. Assim como o seu tempo. Talvez porque você já deu alguma vez, a partir de agora o seu próximo passo deva ser: olha, eu vou começar a contribuir mais na igreja. Eu pretendo contribuir de maneira intencional, o que significa? Eu vou de maneira organizada, planejada, ofertar na casa do Senhor. Talvez você já esteja fazendo isso. E se você já está fazendo isso, nós vamos para o próximo passo, que é você se tornar alguém que dizima na casa do Senhor. Porque é mandamento do Senhor. O próprio Senhor Jesus, no Novo Testamento, para aqueles que acham que isso é uma lei do Velho Testamento, diz para os fariseus: vocês não deveriam deixar de fazer todas essas coisas, que são os dízimos todos que eles davam, sem esquecer a misericórdia. Portanto, o Senhor Jesus vem para cumprir a lei e não para destruir a lei, e ele reforça dizendo: olha, cumpra. Então, se você já é intencional, se você já traz a tua oferta sistematicamente, você vai virar um dizimista. Talvez o teu desafio seja esse: dá 10% daquilo que você ganha. Mas talvez você também já seja dizimista. Se você já é dizimista, o teu próximo passo qual é? Generoso. Ou seja, a tua oferta, os teus recursos estão disponíveis na casa do Senhor, não só com os dízimos, mas também com as ofertas. E você sobrepuja, e você experimenta do privilégio do que é servir na casa do Senhor com os teus dízimos e com as tuas ofertas. E se você já é generoso, você é mais generoso. Você sobrepuja em ser mais generoso. Portanto, se nós todos nos engajarmos a isso, duas coisas vão acontecer. Primeiro, nós vamos causar um impacto inimaginável nessa igreja, nessa cidade, nesse país. Porque se todos contribuírem e derem o primeiro passo em alguma dessas etapas, vocês vão receber as ministrações que vão vir para frente, e vocês vão perceber tudo aquilo que poderá ser feito nesse local, para trazer mais pessoas, não só com os teus recursos financeiros, mas com o teu recurso de tempo para servir. O chamado então para esse dia de hoje, obrigado. O chamado para esse dia de hoje é um chamado para que você entre no mover de generosidade que a First Baptist Orlando está iniciando hoje. Um mover de você dedicar sua vida como um todo para a glória do Senhor, com seu tempo e com seus recursos. Amém? Muito bem. Tenho mais alguma coisa para falar aqui. Por que vocês estão tão em silêncio? Normalmente assim, ó, a gente bate palma, glória a Deus. Bate palma, glória a Deus. Hey, pelo menos. O que a gente tem agora aqui? O vídeo? Não é? Ok. Pessoal, aqui é o pastor Nassif. Eu estou aqui para convidar você a não faltar em nenhum dos nossos cultos, especialmente agora no mês de março, quando vamos ouvir grandes coisas de Deus, coisas que Deus deseja façamos, estejamos engajados neste grande projeto de ampliação do alcance da nossa igreja, não só na Central Florida, como no mundo todo. E no próximo fim de semana vamos ouvir aquilo que Deus deseja façamos a respeito da ampliação do nosso templo. Venha, não falte, conto com você. Pessoal, aqui é o pastor Nassif. Não perca os próximos domingos, não perca essa jornada de generosidade, para que você primeiro seja abençoado. Se você estiver no mesmo mover dessa igreja, você primeiro é abençoado, porque o próprio Senhor Jesus nos disse, é mais importante dar do que receber. E além de você ser abençoado, você vai abençoar os outros. Você vai permitir que a graça e a manifestação do Senhor alcance a outros. Amém? Nós vamos ter mais um louvor. Depois disso nós vamos ler um versículo e vamos dispensar a todos para essa semana. Não. Tem avisos. Rosa,
Pode dar os avisos, Rosa? Bem, o primeiro aviso que eu queria dar para as mulheres. Acho que o Rodrigo já tem aí a foto. Vocês receberam aí dentro desse livro, vocês receberam esse postcard aqui desse lugar, né? Que é o Brasília Delícia Grill. Por que que está aí dentro? Porque o encontro das mulheres vai ser lá, quinta-feira. Quem estava aqui já há algum tempo sabe que todo ano a gente faz uma caixinha com os pedidos de oração e depois a gente vê o que Deus respondeu. E vai ser agora, quinta-feira que vem, nós vamos abrir essa caixinha e vamos fazer outra caixinha para esse ano, né? Então nós vamos ver o que Deus respondeu o ano passado e o que Ele vai fazer nesse novo ano que está começando agora, tá? Então você que é mulher, quinta-feira vai ser de 8 às 9 nesse local, nesse restaurante, que é o restaurante do Renato Smith, da Fabiana, que são aqui do ministério. É um restaurante novo, então a gente vai ficar lá só a gente a partir de 8 horas da noite. A Patrícia vai falar e ela que vai dirigir essa noite lá com a gente, ok? Então não esqueçam, mulheres. E os homens, empurre as mulheres, ó, vai para lá. Vai lá junto com as outras mulheres, porque eu sei que você vai orar por mim, por os nossos filhos, por nossa família, nossa casa. E vai ser bênção, tá? Não deixem de ir. O outro aviso aqui é sobre o Ministério Infantil. Nós precisamos de voluntários para o Ministério Infantil. Voluntários para auxiliar as nossas professoras. Você não vai precisar ensinar, você não vai precisar se preparar, mas você vai dar, na realidade, suporte para as professoras que já estão aqui. Então, se você pode, só uma vez no mês, ou então ficar de sobreaviso. Quando é que nós precisamos? Quando o número de crianças é maior do que o número que as professoras podem ficar sozinhas com as crianças. Então, elas pedem, olha, você pode chamar alguém? E aí eu ficaria com o seu nome e a gente chama na hora, se precisar. Tá ok? Então, procura a gente. O Gil aqui vai continuar. Vou terminar rapidinho, só mais 2 anúncios rapidinho. Na quarta-feira, dia 12 de março, nós vamos dar início ao estudo bíblico de conceitos de finanças. Não sei se você sabe, é chamado de Acts Class, toda quarta-feira às 6 horas. Você vai ter a oportunidade, tem várias aulas acontecendo na igreja, mas esse é especialmente com o Sandro. O Sandro vai estar dando aula em português sobre finanças e ele vai estar dando conselhos sobre generosidade para com o próximo, além de aprender que a palavra de Deus diz a respeito sobre as finanças. Então, quarta-feira, no dia 12 de março, vamos dar início. Faça a sua inscrição. E eu quero também dar mais um recado sobre o Missions Fest. Tá? Eu não sei se vocês já foram, todo ano nós temos esse festival de missões aqui na igreja, e é simplesmente um movimento, é um mover de Deus para colocar nos nossos corações, acender no nosso coração essa chama que o chamado que nós temos é, sim, para o local, para a nossa cidade, para o nosso país, mas o ID do Senhor é para todas as nações. Então lá no Faith Hall vai ter vários stands de ministérios diferentes, inclusive do ESL, que é o ministério que eu estou mais envolvido aqui na igreja, o English as a Second Language, inglês como segunda língua. Nós vamos estar lá, vai acontecer no sábado e no domingo, nos dias 22 e 23 de março. Então comparece lá se vocês quiserem mais informações sobre os ministérios que a igreja tem para alcançar, que são realizados aqui na cidade de Orlando, mas também em outras nações. Não deixe de comparecer não. Só mais uma coisinha. Nas terças-feiras acontece o ESL de 7 às 9 horas da noite. Nós temos todas as semanas, tem sempre vários alunos que chegam lá fazendo a inscrição. O curso é gratuito, são aulas de inglês gratuitas com professores. Alguns são membros da igreja, alguns trabalham até na UCF, que é a Universidade da Flórida. E nós sempre temos uma necessidade muito grande de pessoas para estar nos ajudando. Vocês podem adivinhar ou pensar comigo que a maior nacionalidade... Tem pessoas de vários países lá, Rússia, Ucrânia, várias pessoas da América do Sul, mas a maioria das pessoas que estão lá, que estão vindo para aprender inglês, adivinha de onde elas são?
Então nós somos esse povo, é o nosso povo, e nós precisamos ajudar. Se você tem disposição, tem desejo de ajudar, fala inglês ou não fala inglês, de alguma forma, vem me procura depois do culto para a gente conversar. É um ministério que está alcançando vidas, é tremendo. Na semana passada 6 pessoas aceitaram Jesus e nós temos mais de 320 alunos. E é um ministério, é sensacional. Pode vir, que vocês vão gostar. Eu queria encerrar o culto, então, lendo um versículo, queria que você colocasse lá. Todos nós, queria que, pode ficar de pé, nós vamos ler juntos. Tá, então antes do versículo, deixa eu falar da comida, que o versículo é melhor. A Rosa acabou de me lembrar aqui que nós vamos ter um caldo aqui na cantina, vocês fiquem à vontade. É mineiro o caldo? Então vocês podem confiar, que é bom mesmo. Vamos lá, vamos ler junto. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Essa é a palavra do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer
que és formoso. Amém. Glória a Deus. Vamos em paz. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos só receber, eu vou falar a bênção apostólica. Feche os seus olhos. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça, o favor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação, o conforto, a paz que excede todo entendimento do Espírito Santo esteja nos nossos corações, hoje e para todo sempre. Amém. Vão em paz. Deus abençoe. Obrigado.